Bem-vindos, mais uma noite, ao Misteria. Eu sou o seu narrador nesta jornada pelos casos mais sombrios e perturbadores que abalaram a nossa sociedade. Esta noite, nós mergulhamos no abismo da premeditação e da crueldade absoluta. Falamos do caso Breton. Este não é apenas mais um crime em Córdoba, na Andaluzia, Espanha. Não. Este é um caso paradigmático, onde a vingança doméstica foi executada com frieza militar, onde a verdade foi intencionalmente incinerada, e onde um pai decidiu se tornar o pior monstro imaginável. Falamos do desaparecimento de Ruth, de 6 anos, e José, de 2 anos. Duas crianças inocentes, duas vidas cheias de luz. E falamos sobre como a dor de uma separação levou o pai delas, José Breton, a planejar uma destruição total. Um ato de maldade que pôs à prova a ciência forense, as instituições e a moral de um país inteiro. Prepare-se, porque esta noite, vamos descer a um dos lugares mais escuros da alma humana. Vamos explorar até onde pode ir o ressentimento, até onde pode ir a vingança, e como, mesmo nas cinzas do horror mais absoluto, a verdade pode encontrar seu caminho para a luz. Isto é o caso Breton. Capítulo 1. Os protagonistas de uma tragédia anunciada. Córdoba, 2011. Para entender o que aconteceu, primeiro devemos conhecer os protagonistas desta tragédia. José Breton Gomes, 42 anos, ex-militar, suboficial do exército espanhol por anos. Um homem que os vizinhos descreviam como reservado, meticuloso até a obsessão, controlador. Sua formação militar não lhe deu apenas disciplina, lhe proporcionou habilidades técnicas, conhecimento sobre armas, explosivos e sobre como planejar operações com precisão milimétrica. Mas por trás dessa fachada de militar disciplinado, havia algo mais sombrio. Algo que os psicólogos forenses identificariam depois como um transtorno de personalidade narcisista severo. Breton precisava de controle, precisava de poder, e quando esse controle era ameaçado, algo dentro dele se quebrava. Em seu relacionamento com Ruth Ortiz, essa necessidade de controle se manifestava de múltiplas formas. Ele controlava as finanças familiares, tomava todas as decisões importantes sem consultar, e mostrava ciúmes patológicos quando Ruth expressava qualquer tipo de independência. Para ele, sua esposa não era uma companheira. Era uma possessão. E então temos Ruth Ortiz Ramos. 32 anos, natural de Huelva. Uma mulher carinhosa, trabalhadora, devota de seus filhos. Ruth suportou anos de um relacionamento cada vez mais tóxico, onde o controle de Breton havia se intensificado progressivamente. Mas chegou um momento em que Ruth disse basta. E essa decisão, essa simples palavra, desencadearia o pior pesadelo imaginável. A decisão de Ruth de se separar não foi repentina. Por meses, ela consultou advogados e começou a estabelecer uma rede de apoio em Huelva, para onde planejava voltar com os filhos. Ela comunicou a Breton, em múltiplas ocasiões, que o casamento havia acabado. Que precisava refazer sua vida. Para qualquer pessoa normal, isso seria doloroso, difícil, mas aceitável. O fim de um casamento é parte da vida. Mas para José Breton, isso não era o fim. Era uma traição imperdoável. Na mente distorcida de Breton, começou a germinar uma ideia. Uma ideia tão obscura, tão maligna, que é difícil até de pronunciar. Se Ruth queria abandoná-lo, ele faria algo pior. Ele tiraria de Ruth o que ela mais amava neste mundo. Ruth Breton Ortiz, 6 anos, uma menina alegre e extrovertida. José Breton Ortiz, 2 anos, um menino risonho e cheio de energia. Estes dois anjos, estas duas almas puras, se converteram na mente distorcida do pai em instrumentos de vingança. Não eram pessoas, eram ferramentas para infligir dor. O mais assustador é que José Breton não agiu em um acesso de raiva. Pelo contrário, por meses, ele planejou, calculou, preparou cada detalhe do que estava por vir.
Capítulo 2. A premeditação, meses de escuridão. Janeiro a outubro de 2011. 9 meses em que José Breton viveu uma vida dupla. Por fora, o pai em separação, por dentro, algo muito mais sinistro. A investigação revelaria depois que Breton havia estado preparando o crime por semanas, possivelmente meses. Não apenas pensando nisso, mas tomando ações concretas e passos deliberados. As compras suspeitas começaram semanas antes de 8 de outubro. Breton visitou lojas de ferragens, comprou recipientes metálicos, material ignífugo e combustível que armazenou em Las Quemadilhas. Por que em diferentes lojas? Porque não queria levantar suspeitas, porque já pensava em encobrir seus rastros. Mais tarde, a análise de seu computador revelaria algo aterrorizante. Breton havia pesquisado cremação, temperaturas de incineração e métodos para destruir evidência biológica. Visitou fóruns, baixou documentos sobre antropologia forense. Ele estudava como os peritos identificam restos humanos para tentar evitar isso. Testemunhas o viram em Las Quemadilhas várias vezes. Sozinho, medindo distâncias, preparando o terreno da futura fogueira. Nas semanas anteriores, amigos notaram mudanças em seu comportamento. Ele se distanciava, cancelava compromissos. Treinava com intensidade quase maníaca. Era como se estivesse se preparando para a guerra, recordou um colega. Na mente distorcida de Breton, essa guerra era contra Ruth Ortiz. Uma guerra na qual seus próprios filhos seriam as balas. O que distingue o caso Breton de outros crimes passionais é justamente isto: a ausência de paixão. Tudo foi calculado com a precisão de uma operação militar. O momento, o lugar, o método e até o álibi, tudo friamente planejado. Mas como veremos, não existe o crime perfeito. A ciência, a persistência e a verdade sempre encontram seu caminho. Capítulo 3. O Dia do Horror, 8 de outubro de 2011. 10h30 da manhã, Uelva. Ruth entrega as crianças ao pai para o fim de semana. As crianças sobem no carro, felizes, inocentes. Ruth recordaria depois: algo no olhar de José naquele dia me inquietou. Ele tinha uma expressão vazia. Mas ela confiou no sistema, e os deixou ir. Essa decisão a perseguiria pelo resto da vida. 11 da manhã, começa a viagem de Uelva a Córdoba. Mais de 2 horas de trajeto, um vazio aterrorizante. Os investigadores acreditam que Breton sedou as crianças durante a viagem. Talvez adormeceram, sem saber que nunca mais acordariam. 1h48 da tarde, o carro chega a Las Quemadilhas. O último momento em que Ruth e José estão com vida. Entre 1h48 e 4 da tarde, o núcleo do horror. Provavelmente sedados, sem luta, sem consciência. Das 4h30 até as 5h30 da tarde, Breton executa o impensável. Coloca os corpos na pira preparada. Adiciona combustível e acelera o fogo. O forno improvisado alcança mais de 800 graus. Enquanto as cinzas se elevavam ao céu de Córdoba, Breton se certificava de que nada restasse. Nada que pudesse devolver seus filhos à mãe. 6h18 da tarde, ele abandona Las Quemadilhas. E começa a encenação. Dirige até o Parque Cruz Conde em Córdoba. Das 6h30 às 8h49, finge passear, faz ligações falsas, monta o Teatro da Inocência. Às 8h49, liga para a emergência. Meus filhos desapareceram. A busca começa. Polícia, bombeiros, voluntários. Todos procuram no lugar errado. Exatamente como ele havia planejado. Capítulo 4. A busca desesperada e o engano nacional. A notícia abala a Espanha, centenas de voluntários se unem. Helicópteros, cães farejadores, mergulhadores, todos em ação. Os meios de comunicação cobrem 24 horas por dia. A Espanha inteira prende a respiração, esperando um milagre. E em meio a tudo, José Breton se torna o rosto da busca. Aparece diante das câmeras, chorando, suplicando: por favor, devolvam meus filhos. Mas alguns não se deixam enganar.
Investigadores experientes notam algo errado. Seu olhar é vazio, suas respostas, ensaiadas. Um inspetor diria depois: vi muitos pais desesperados, mas Breton estava calmo demais. No controle. E isso é um sinal de alerta. E então há Ruth Ortiz. A mãe que, desde o primeiro instante, soube a verdade. Ele está com eles, disse, isto é vingança. Mas poucos acreditaram nela. A ideia de que um pai pudesse fazer algo assim era horrível demais. Mais fácil crer em um sequestro. Mas Ruth não tinha esse luxo da negação. Ela sabia, e essa certeza era sua própria tortura. Capítulo 5. As rachaduras na máscara. Mas as máscaras sempre têm rachaduras, e a de José Breton começou a se rachar quase de imediato. A polícia e os investigadores, embora inicialmente focados na busca no parque, começaram a notar inconsistências no relato de Breton. Primeiro, as chamadas. A análise dos registros telefônicos revelou algo interessante. Breton havia feito ligações para Ruth Ortiz antes da hora oficial do desaparecimento. Ligações onde mencionava as crianças no parque, como se estivesse criando uma narrativa, construindo uma história. As mensagens de texto também não se encaixavam na cronologia apresentada, havia contradições e inconsistências temporais. Mas o mais revelador foi a geolocalização de seu telefone celular. Os dados das torres de telefonia contavam uma história diferente da que Breton narrava. O movimento de seu telefone não mostrava o padrão errático de alguém procurando freneticamente seus filhos perdidos. Mostrava um percurso calculado e deliberado, o movimento de alguém estabelecendo um álibi. E então havia as testemunhas, ou melhor, a ausência de testemunhas. O Parque Cruz Conde estava movimentado, mas ninguém recordava ter visto Breton com duas crianças pequenas. Ninguém havia visto Ruth brincando, ninguém havia visto José correndo. A única pessoa que afirmava tê-los visto no parque era o próprio Breton. Nos interrogatórios, Breton era estranhamente tranquilo, metódico. Enquanto outros pais demonstravam desespero, ele respondia com calma calculada. Um psicólogo policial escreveu: o sujeito mostra dissociação emocional significativa. Seu discurso é coerente e controlado, o que é inconsistente com o estado psicológico esperado em um pai cujos filhos desapareceram há poucas horas. 12 de outubro, 4 dias depois do desaparecimento. É obtida uma ordem judicial para revistar a fazenda Las Quemadilhas. O que encontrariam ali mudaria o curso da investigação para sempre. Os peritos encontram os restos de uma grande fogueira. Não era uma fogueira normal, era uma estrutura metálica elevada, deliberada, técnica. O chão havia sido limpo, havia recipientes metálicos derretidos e o cheiro de combustível impregnava o ar. Entre as cinzas, encontraram fragmentos que pareciam ser ósseos. Restos de tecido chamuscado, fragmentos de zíperes e botões de roupa infantil. Se fossem restos humanos, significaria o pior. Mas ninguém podia imaginar o erro que estava por vir. Capítulo 6. O erro que quase muda tudo. 17 de outubro de 2011, 9 dias após o desaparecimento. Chega o relatório da análise dos restos encontrados em Las Quemadilhas. Conclusão: restos de animais, provavelmente roedores, não humanos. O impacto foi devastador. Se não eram humanos, não havia crime. A investigação voltou-se para a hipótese de sequestro. José Breton continuava preso, mas sem acusação formal de assassinato. Sem corpos, sem prova forense, o caso enfraquecia. Para Ruth Ortiz, o relatório foi uma segunda tragédia. Ela sabia, com cada fibra do ser, que seus filhos estavam mortos. Meu instinto de mãe me diz que meus filhos estão nessas cinzas, declarou. Mas a voz de uma mãe enlutada parecia se afogar diante da autoridade científica. Dentro da comunidade científica, surgiram dúvidas. Alguns especialistas questionavam a metodologia, a pressa e a falta de revisão. Outros apontaram que o contexto da descoberta não havia sido considerado. Os restos estavam na propriedade do principal suspeito, dias após o desaparecimento. Ruth, porém, não se rendeu.
Ela lutaria até que a verdade viesse à tona. Capítulo 7. A luta de uma mãe contra o sistema. Ruth Ortiz se recusou a aceitar o relatório forense. Com seu advogado, iniciou uma campanha para reanalisar as evidências. Não vou permitir que o assassino de meus filhos fique livre por um erro, disse. Ela se converteu em símbolo de resistência, a pressão pública cresceu. Um perito independente foi contratado, Francisco Echeverria Garitagoitia. Echeverria, renomado antropólogo forense, revisou meticulosamente o caso. Utilizou softwares especializados, comparações anatômicas e análise morfológica avançada. Dia após dia, a verdade emergia das fotografias. 26 de agosto de 2012, quase um ano depois. Echeverria publica seu relatório. As conclusões são categóricas. Os restos eram humanos, pertenciam a duas crianças pequenas, de 2 e 6 anos. O padrão de incineração indicava método sistemático e experiente. Temperaturas entre 800 e 1000 graus Celsius, mantidas por horas. O fogo foi alimentado deliberadamente para destruir toda a evidência. O relatório foi um terremoto, o erro inicial ficou exposto. A investigação foi reaberta, Breton seria julgado por 2 assassinatos agravados. Agora sei onde meus bebês estão, disse Ruth Ortiz. A verdade, por mais enterrada que esteja, sempre encontra seu caminho para a luz. Capítulo 8. Dentro da mente do monstro. Os psicólogos forenses concluíram, Breton não era psicótico, nem louco, era narcisista extremo. Um homem com necessidade de controle e total falta de empatia. Para ele, o abandono era aniquilação psicológica, Ruth o havia desafiado. Ele precisava se vingar da forma mais definitiva possível. Ruth e José, em sua mente, não eram pessoas, eram extensões de si mesmo. Destruí-los era exercer seu poder final sobre ela. Os especialistas definiram seu crime como filicídio vingativo. Um ato de crueldade destinado a infligir o sofrimento máximo. Breton via o crime como demonstração de superioridade intelectual. Simulava emoções diante das câmeras, mas por dentro era pura frieza. Chegou a mostrar deleite sádico ao ver Ruth sofrer. Nunca confessou, a negação era necessidade psicológica. Para ele, era a vítima. Continuava acreditando em sua própria mentira. Capítulo 9. O julgamento, a justiça enfrenta o mal. Julho de 2013, a audiência provincial de Córdoba se prepara. O país inteiro espera, será feita justiça? Breton entra escoltado, serão apresentadas acusações de 2 assassinatos qualificados. A promotoria pede 40 anos de prisão. O perito Francisco Echeverria sobe ao estrado. Com calma e autoridade, explica sua metodologia e desmonta a defesa ponto por ponto. Confirma com certeza científica, os restos são humanos e pertencem a 2 crianças. Depois, Ruth Ortiz testemunha. Com voz embargada, recorda, se você me deixar, vai se arrepender por toda a vida. A sala chora, o horror é palpável. As comunicações e geolocalização confirmam, Breton nunca esteve no parque. Testemunhas o viram preparando a fogueira. O tribunal o declara culpado de 2 assassinatos agravados. A sentença, 40 anos de prisão. A frieza calculista e a simulação midiática revelam ausência total de empatia. Breton sai escoltado. A máscara não cai. Capítulo 10. As consequências e o legado. O caso Breton mudou a justiça e a ciência forense na Espanha. Novos protocolos exigiram revisão por pares e especialização em antropologia forense. Foi criado um sistema de consulta a especialistas externos em casos complexos. O caso também expôs falhas na proteção infantil em separações de alto conflito. Especialistas passaram a reconhecer o filicídio vingativo como forma extrema de violência machista. Ruth Ortiz transformou sua dor em ativismo. Falou em defesa de vítimas e lutou por protocolos mais humanos e seguros. Sua força representa o melhor da humanidade diante do pior.
Epílogo. Reflexões desde o abismo. O caso Breton nos obriga a encarar perguntas dolorosas sobre o mal e a natureza humana. Breton não nasceu monstro, mas escolheu o mal em cada decisão. O conceito da banalidade do mal se manifesta aqui. O monstro tem o rosto comum de um pai, de um vizinho. O erro forense inicial nos lembra que a ciência é humana e falível. Mas também que a verdade e a justiça podem emergir das cinzas. Ruth Ortiz, Francisco Echeverria, os voluntários, e a solidariedade coletiva provaram que a compaixão é mais forte que o horror. A justiça foi encontrada nas cinzas, fragmento por fragmento, osso por osso. Ruth e José mereciam justiça, e a obtiveram. A justiça não repara, mas reconhece, e esse reconhecimento é o que nos separa do caos. Este foi o caso Breton, uma história de horror, de ciência e de determinação. Que Ruth e José descansem em paz. E lembrem-se, a verdade sempre encontra seu caminho para a luz. Se você valoriza análises objetivas e aprofundadas de crimes reais, inscreva-se no canal, ative o sino de notificações e deixe o seu like para apoiar nosso trabalho. Sua participação é fundamental. Deixe um comentário e junte-se à comunidade Misteria. E com isso, encerramos o dossiê do caso Breton. No nosso próximo episódio de Misteria, viajaremos para os Estados Unidos para analisar um ato de traição e engano inconcebível, o caso Chris Watts. Descobriremos como um pai e marido, aparentemente perfeito, apareceu na televisão implorando pelo retorno de sua família, enquanto seu álibi já estava desmoronando. Analisaremos a manipulação midiática, o motivo de uma nova vida e como as inconsistências em um relato frio revelaram uma verdade monstruosa. Não perca, Misteria, o caso Watts, a máscara da dor e o engano perfeito, no próximo episódio.